Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô pessoal, alô, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela presença de todos. Como não poderia deixar de ser, o nosso auditório está realmente lotado hoje, não tem um lugar sequer vazio. E as pessoas hoje estão para lá de educadas, fizeram um silêncio de imediato. Muitíssimo obrigado pela presença de todos. Nós vamos colocar hoje o programa número 2223. Eu nem terminei de falar, é o que é um espetáculo. 2223. Agora sim, um espetáculo. É um programa espetacular. É um programa que vem desde quando? Desde o dia 1º de abril. Olha só, há 10 anos, nós completamos 10 anos, estamos indo, graças a Deus, para o 11º aniversário. Visto que a TV Mais está completando 12 anos, já 12 anos de TV Mais aqui no Grande ABC. E acontece realmente um fenômeno, a TV Mais está realmente cada vez mais perto de vocês. Eu gostaria que vocês interagissem com a nossa produção. É simples, é fácil, é só digitar, quer ver? Vai aparecer aí na tela o www.tvmaisabc.com.br. Eu repito, www.tvmaisabc.com.br. Aí você clica aí no icon Show Mais, ele vai abrir, quer ver? Isso, olha aí o tio Darcio, amigo da garotada, aparecendo. Mais abaixo vai aparecer um formulário, tá vendo ali? Você coloca o nome, o e-mail, o telefone, o teu celular, se você quiser colocar, e depois a mensagem. Ah, Darcio, mas o que eu escrevo de mensagem? O que você quiser. Se você está gostando, se você não está gostando, qual tema que você gostaria que nós repetíssemos. Agora, o tema de hoje, que vai ser cromoterapia, faça perguntas também, sugira temas. Olha, eu estive conversando com a minha vizinha aqui e eu gostaria que você falasse sobre 3 pontinhos. Então escreva, é simples e fácil. Nós gostaríamos de agradecer também, como fazemos em todo início de programa, a um anunciante, a um patrocinador que está com a gente desde o primeiro dia. E isto é que se chama fidelidade. É a LL Presentes, a loja chiquérrima, e nem por isso você paga mais caro, da Rua Laura 740, na Vila Bastos, em Santo André. Olha aí, essa é a vitrine, olha o tamanhinho, cheinha de novidades. Eu sei porque lá é assim, não passa uma semana sem chegar novos artigos na LL Presentes. Depois tem o mezanino também. Bom, e em vez de ficar falando, com toda licença, me dê sua mão, vamos dar uma voltinha por dentro da LL. Venha comigo. Aí você vai perguntar, nossa, Darcio, chique do jeito que é a LL, deve ser tudo carésimo. É nada, é tudo bonito, diferente das demais lojas e um precinho bem acessível. Vai lá, dá um pulo lá, vá com tempo, conforme eu sempre digo, vá com tempo, porque as mulheres são muito detalhistas, adoram ver as coisinhas e pega isso e pega aquilo, o microfone, tem parafusinho aqui, é assim que vocês gostam de fazer. Então vá para você passar lá umas 2, 3 horas. LL Presentes, Rua Laura 740, na Vila Bastos, Santo André. Vamos colocar um programa sobre cromoterapia no ar de imediato. Eu só quero saber da nossa parte operacional, dos jovens universitários que trabalham conosco, só tem jovens aqui. A idade média é 19, mais estourando 20 anos.
É quando eu coloco o meu nome nessa lista, pula para 63. Eu estrago a média. Mas vamos lá, gente. Média, não que eu tenha essa idade, por favor, por gentileza, por obséquio. Então, atenção, parte operacional. Atenção, equipe operacional. Vocês estão preparados para colocar mais esta edição no ar? Sejam sinceros, sim ou não? Sim! Tá bom, hein? Usando os meus poderes da cromoterapia, eu já fiz uma leitura, já veio tudo em azul isso aí, é bom, é uma cor boa. Eu andei lendo, ô louco. Então, atenção tripulação, aqui é o comandante Arruda, vamos decolar. Só mais um pouquinho de óculos, número 1, William de Oliveira, mas lá em cima mesmo. Nós estamos recebendo para o tema cromoterapia, o terapeuta holístico, especialista em cromoterapia e fundador do IFCC, que é o Instituto Fraternal de Cromoterapia, Dr. Castilho, o Oswaldo Galvão Filho. Muito obrigado por ter vindo, prazer muito grande em recebê-lo. Estar aqui. Prazer todo nosso. E estamos recebendo também a naturóloga especialista em cromoterapia, a Olívia Villani da Fonseca. Obrigado, Olívia, por ter vindo também. Obrigado. Prazer muito grande em recebê-lo. Oswaldo, o que é um terapeuta holístico? Vamos começar bem do comecinho. E por que você escolheu essa profissão? Essa profissão, ela surge, né, como necessidade e até processo evolutivo, né? Você vai conhecendo coisas novas e essas coisas novas vão fazendo parte da sua vida, mas ela surgiu pela necessidade da saúde familiar, foi onde eu fui procurar. Eu fui procurar o conhecimento para ajuda e eu encontrei a cromoterapia dentro, que era uma casa espírita, né? E lá tinha cromoterapia. E eu acabei me envolvendo. Ah, era uma casa espírita? Era uma casa espírita. Na época, eu estou falando em 1985. Quase que eu não era nascido. Nem eu. Uhum. Então, na época eu fazia eletromecânica, então isso atraiu, né? Porque casa espírita você tem aquele processo de mediunidade e eu fui buscar ajuda. E eu comecei a estudar, a praticar a cromoterapia com as pessoas que faziam, né, esse recurso através da luz-cor. E aí conhecemos um livro que tinha aqueles mesmos processos que vinha por espiritualidade, que era do professor René Nunes. E descobrimos que ele tinha um instituto em Brasília, Instituto de Cromoterapia, Irmã Maria Luísa. Aí nós convidamos o professor René Nunes para vir até a cidade de Guarulhos, de onde eu sou, e fizemos o curso e aprendemos com ele a técnica com luz. Mas a cromoterapia estaria ligada à espiritualidade? A visão holística, ela vê o ser humano como um todo, Sim. Mente, corpo e espírito, é um ser integral. Aliás, os grandes mestres da medicina já viam isso há anos, né? É o equilíbrio perfeito, né, entre mente, corpo e natureza. Exatamente. Isso surgiu, esse movimento, inclusive o termo holístico, é um movimento acadêmico, uma declaração que teve em Veneza, com 19 signatários, todos cientistas, matemático, físico, químico, psicólogo. E aí, esse movimento, né, para um processo mais natural, como você me disse, ecológico, né, sem contraindicações, a Organização Mundial da Saúde, através, primeiro, da Unesco, chancelou, né, essa atividade dentro da área da medicina, né, para o bem-estar comum, para a saúde, né? Muito bom. E aí isso veio evoluindo. Então, nasceu dentro da academia, nasceu dentro das ciências mesmo. Muito bom. Principalmente pelos físicos quânticos. Eu citei natureza, né, o equilíbrio da natureza, mente, corpo, para cutucar você também, Olívia, porque você é naturóloga, Sim. especialista em cromoterapia. O que é ser uma naturóloga e por que você escolheu essa profissão? A naturologia é uma profissão nova, ela é a medicina holística, como o professor estava dizendo, na academia, na faculdade. Então, é uma profissão nova, ela não é tão diferente da naturologia, não é diferente da terapia holística,
Na verdade, é só mais acadêmica. Então, a gente aprende na faculdade, desde física quântica, no primeiro ano a gente tem física quântica, a cromoterapia, a aromaterapia, a floral, medicina Ayurveda, que é a medicina indiana, a medicina chinesa. Quer dizer, pincela um pouquinho de cada ciência. De cada ciência, de cada uma das medicinas naturais. Então, claro, depois da faculdade você precisa de especialização. Eu tinha uma especialização anterior à faculdade. Eu já trabalhava antes de fazer a faculdade. Eu fiz como complementação do trabalho. Mas a naturologia, como ciência, é a própria terapia holística, né, que vê o ser humano como um todo, emocional, social, o ser humano espiritual, não a nível de religião, não a nível de religiosidade, mas no nível mais profundo da mente, do espírito e do corpo emocional. Porque, veja, acho que sem a espiritualidade, é opinião, né? Não quer dizer que seja verdade. Sem um embasamento de espiritualidade, fica um negócio muito nada, não é? Você fica pensando, você desde pequenininho, você está batalhando, você estuda, vai para a escola, isso e aquilo, para depois, puf! Exato. Você sumir que nem uma bolha de sabão? Onde entra a lei da reencarnação, né? Que todas as religiões têm essa visão da reencarnação. Algumas modificaram, quem modificou foi as pessoas, né? Modificaram esses termos, mas ela você é um espírito que está utilizando uma estrutura biológica para um determinado processo evolutivo. Uma hora essa estrutura vai se porque existem coisas destruir, que acontecem... você vai voltar para outra dimensão. Exato. Existem coisas que acontecem na vida da gente, você fala, mas por que isso? Não tem explicação. Não, ao contrário, tudo tem uma explicação. Sem dúvida. Não é? Tudo. Então, esse equilíbrio, não é, tão pleiteado desde o pai da medicina, né? Natureza, saúde mental, saúde física, também leva pinceladas de espiritualidade. Sim, todas as grandes civilizações utilizavam essas terapias, né? A cromoterapia, por exemplo, Incas, Isso aí vem do Egito, vem da Índia. O que deixou o maior legado foi o Egito por causa do papiro, né? Por causa da documentação. E hoje temos diversidade holística do Brasil, em Guaratinguetá, temos a Embi Morumbi, temos a Estação Radial, Unisul, que tem as terapias complementares, o vibracional e naturologia, naturopatia. Então, hoje é uma realidade, né, decorrente daquilo que eu falei do histórico das ciências, né, do movimento acadêmico e reconhecido pela OMS. Então, reconhecido pela OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, o Brasil, o Ministério da Saúde, faz parte. Então, ele tem uma política hoje chamada PNPIC, Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Isso dá condição para que profissionais como nós, inclusive, atuem até no SUS. Então, hoje, alguns hospitais do Mandaki, Albert Einstein, vários hospitais têm cromoterapia e outras terapias. Então, o ser humano, principalmente da área da medicina, está aumentando esse espectro, não é, de conhecimento, aceitando e utilizando e pedindo para que esses profissionais, digamos assim, dessas outras ciências, colaborem no tratamento, inclusive com a nova fisioterapia, com uma nova visão também, de absolutamente tudo, né? É uma terapia complementar, por isso que assim, todo profissional, né, dessa área de terapias holísticas e complementares, ele tem por ética indicar a pessoa, recomendar, orientar ela a procurar um profissional da área médica habilitado e não deixar de tomar medicamento e fazer exames, nada disso, e fazer o complemento. Por exemplo, a gente sabe que quimioterapia, radioterapia é complementar também em relação à medicina, né? Então, isso está muito evoluído. E os próprios profissionais de medicina, cada um em suas especialidades, complementam o tratamento com os senhores. Exatamente. Sim. Inclusive, a colega estava falando na Alemanha, né? Na Alemanha. Na Alemanha você tem isso... 60% da medicina é natural na Alemanha. Entre homeopatia, fitoterapia, a cromoterapia... Por que você cita a Alemanha, Olivia? Você tem descendência alemã? Não, eu tive um professor alemão na faculdade. E ele contava para a gente como que era a naturologia, a naturopatia, né, no caso, na Alemanha. E é lindo de ver, né, porque as pessoas são mais saudáveis, né, com a complementação da terapia natural.
São muito mais O saudáveis. brasileiro, né, até pouco tempo atrás, era meio discreto. Ele não tinha... Descrente. Ele ouvia isso aqui. Agora, eu acho, inclusive, com o apoio da imprensa, não é? Com a multiplicidade de canais a cabo, de emissoras de rádio AM, FM, não é? Inclusive com emissoras de rádio especializadas, né? Eu acho que esse leque está aumentando, não é? E depois é o seguinte... A pessoa faz um tratamento ou de cromo, ou disso, ou daquilo, aí você pode pôr segmento religioso, ou filosofia de vida, sei lá, Seishonoye, Feng Shui, põe o que você quiser, Duin, o que você quiser. Tudo vai se encontrar, não é? Tudo vai colaborar, porque mexe com a mente da pessoa. A pessoa que quer fazer e botar fé, que nem se diz na gíria, não é? Então, o botar fé hoje é científico, não né? precisa muito Hoje botar chama-se, fé, na verdade. hoje chama-se psicossomático. Então. Doenças psicossomáticas, ou seja, sua mente somatiza as enfermidades no seu corpo. Perfeito. Então, se você tem uma dorzinha, aí você acha que isso é uma doença grave. Aí você baixa a imunologia só com o seu pensamento negativo, de que realmente você tem uma doença terminal. Ou problemas da mente, não é? A pessoa, em vez de sublimar, recalca isso, recalca. Quando vê, ela está petrificada, né? Isso. As sinapses nem se comunicam mais. Não se comunicam mesmo. Não é verdade? Ela para, ela fica extasiada. Há um hiato, e cada vez que ela vai perdendo esse hiato, vai tendo os distúrbios, porque não vai ter a comunicação com o cérebro. O que pode determinar, né, doutores, em patologias bem graves, não? Sim. Não é? Eu acho que a falta de uso, né? A falta de vontade de viver. Eu sempre digo uma frase de Enzo Ferrari, o grande produtor de automóveis na Itália. Ele diz o seguinte, né? Se lo puoi sognare, lo puoi fare. Se você pode sonhar, você pode fazer. Então o homem, logicamente homem ou mulher, eles não podem parar de sonhar. Não podem parar de ter metas, de ter gol. Ter objetivo, não é verdade? Isso é a máquina da vida, o sonho, né? As realizações, né? Agora, você sabe que eu me envolvi tanto no papo, eu não sei se você me fez sinal para o intervalo, se não fez, já fez? Esse papo me interessa, eu fico ligadão. É verdade. Eu acho que você tem que botar fé primeiro, né? Tudo isso somando, dá você mesmo. Dá você mesmo, todas essas ciências, porque tudo depende de você. Não adianta você fazer curso de Feng Shui, você ir não sei aonde, você fazer cromoterapia, vai como ouvinte só. Chega em casa, você não faz nada, você não bota fé. Excelente, isso é uma coisa que nós orientamos quando fazemos uma anamnese holística. Para a pessoa tem que mudar suas crenças, seus costumes, seus vícios, tem que fazer exercício, tem que corrigir o hábito alimentar. Claro. Senão não adianta, nós vamos energizar, vamos equilibrar as funções sutis, energéticas, fisiológicas, mas ela vai... Daqui ela mudou tudo, ela atravessou a rua, ela muda tudo. E no decorrer desses 10 anos de programa, a gente assume várias bandeiras, digamos assim. Sim. Uma delas, né, para marcar bem na cabeça do telespectador, é aquela filosofia oriental, não é? Que nós devemos mastigar os líquidos, ou seja, de tão devagar que você vai tomar o líquido, você vai saborear devagarzinho, mas devemos beber os sólidos. Beber os sólidos? Mas o que você está falando? Você bebeu? Não, é que você vai mastigar tanto, 90, 80, 120 vezes, quantas forem necessárias para liquefazer. Não é verdade? É isso que você tem que fazer. É simples, para não dar trabalho para o corpo. Você tem que imaginar você, se fosse de plástico, se desse para ver por dentro, não é? Quando você come demais, bebe demais, fora de hora. Então eu vou explicar uma outra hora. Já estou vendo que a outra bandeira nossa é contra os 4 pós brancos. Farinha de trigo, sal, açúcar e cocaína. Tudo banido. Tudo faz mal, viu, gente? Tudo faz mal. Não exagere. Você tem que fazer, sabe o quê? Tira o saleiro da mesa. Tira o saleiro da mesa. É verdade. Até já. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Eu tenho um recado importante para passar para vocês em relação à meia maratona Santo André, com previsão de 4.000 participantes. É a 13ª meia maratona Caixa Santo André.
a principal prova, não tem outra. É a principal prova de rua da cidade e tradicional no Grande ABC e já está com as inscrições abertas. Além do desafio dos 21 quilômetros e 100 metros de distância, é esse que eu me inscrevi. Já estou um dos primeiros a me inscrever, que vai acontecer no feriado do dia 12 de outubro. Vai haver ainda a corrida de 10 quilômetros e a caminhada, essa é facinha, de 5 quilômetros, todas com largadas às 7h30 da manhã no Paço Andreense. É ali na Praça 4 Centenário. A realização é da Prefeitura de Santo André em parceria com o Shopping ABC e a Caixa Econômica Federal. Todos os participantes vão receber camiseta alusiva ao evento esportivo, tem também medalha, tem o kit lanche, mas não vai lá só para comer não, hein? As inscrições poderão ser feitas pelo site da Prefeitura, que é o www.santoandré.sp.gov.br. As taxas são de R$ 70 e pessoas com mais de 60 anos terão desconto de 50%. Eu sempre falo, não pego desconto ainda. Mas daqui a 8 anos vou pagar metade. O que é que você está rindo? A TV Mais vai transmitir com exclusividade toda a prova. É um oferecimento da incorporadora Patriani. Pronto. Voltamos com cromoterapia e o tema número 2223. Olívia Villani da Fonseca, naturóloga especialista em cromoterapia. Eu não sei se eu fiz essa pergunta do jeito que eu vou fazê-la agora, mas você desde pequenininha fala, eu vou ser naturóloga, eu vou ser naturóloga. Não. Me conta essa trajetória, porque o nosso programa serve também de modelo de profissões, né, para os jovens. Então fala, mãe, nunca pensei nisso. Mãe, estou ouvindo o Darcio aqui, acho que eu vou ser naturóloga. Tem uma tal de Olívia lá e eu estou gostando do que ela está falando. Eu comecei como professor no Centro Espírita. Aos 7 anos eu tinha mediunidade e meio incontrolável. Tanto que hoje é uma das minhas especialidades é lidar com mediunidade das pessoas, ajudá-las, porque realmente quem tem sabe como é complicado, é difícil. Dei muito trabalho. Então eu conheci a cromoterapia, a magnetoterapia também, que é com os ímãs, né? No Centro Espírita Irmã Clara tem. Eu não sei como são os outros centros em termos de magnetoterapia, eles têm ímãs enormes, elétricos. E comecei com a cromoterapia e com a magnetoterapia aos 7 anos. Muito legal. Então fui me apaixonando e não me vejo fazendo outra coisa. Cheguei a trabalhar com engenharia também, como professor. Trabalhei 4 anos com engenharia elétrica, como projetista, tudo. Mas não me vejo fazendo outra coisa. Não tem prazer maior do que ver um paciente ficando bem, uma pessoa na sua mão, o resultado que dá, não é professor, não tem. Agora, o professor Oswaldo, né, para a gente entender, o outro escopo do programa é que ele é didático. Nós precisamos aprender alguma coisa aqui, não é? Sim. Tudo é energia, não é? Tudo é energia. As cores também. Tudo está em movimento. Emitem energia. Não, as cores não. A luz. A luz. A luz. Ondas eletromagnéticas. Cor não existe. Tá. Isso aí é ilusão de ótica. Daquela pirâmide lá, daquele... O prisma que você está falando. O prisma, o pirâmide. Mas parece. Tem o disco do Newton, lembra do disco? Lembro. Parecido com o seu quadro aí, não é? Primário comigo. Parecido com o seu quadro. Parecido com o quadro, né? Isso, o disco de Newton. Né? Quando você coloca movimento, velocidade, você vai ver o branco, né? Perfeito. Então essa que foi a questão que pelo menos tem uma historinha, né, de faculdade, Isaac Newton estava na escrivaninha dele, uma jarra de água, entrou a luz solar, bateu nos cristais de água, que era cristal. Eu ia pondo o terno azul para fazer o programa. A Gisele foi lá e falou assim, Dácio, é muito pesado. Cor não existe, pô, vou com qualquer um, pô. Não, existe. Também não é assim existe também. Para o efeito humano, efeito Isso. biológico, Não, você não está químico. Mas existe ou não existe? E mexe você falou que cor não existe, pô. E mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e, inclusive, com a energia, né, metabólica nossa. É verdade. Então, a luz, na verdade, é isso que nós somos. É uma luz branca com todas as cores que a gente conhece, que são as 7 cores do arco-íris, está em alta velocidade. Por isso que o disco do Newton é isso. Conforme você diminui, você vai vendo
as camadas eletromagnéticas, que são as cores. Então, mas professor, daí até elas curarem determinadas patologias, como é que funciona? Isso funciona natural. O sol é o nosso maior remédio que tem. E os animaizinhos sabem disso, né? Sabem, as grandes civilizações sabiam disso e usavam a cromoterapia. Nós temos um facho de luz Eles numa estão lá. sacada, numa garagem de uma casa. Você pode ver que o gatinho, o cachorrinho, é ali que ele vai ficar. Uma que é a energia eletromagnética. Nós seres humanos, seres vivos, precisamos dessa liga das ondas eletromagnéticas para manter a coesão das células e a comunicação, né? Então, quando o Sol ele se põe, nós dependemos da energia que foi armazenada. Por isso que nós temos que dormir, descansar o corpo, porque nós não temos a fonte maior que nos dá a potência necessária para manter a comunicação das células, dos sistemas como um todo. Olha que interessante. Então, o sol é necessário, então a energia a luz, solar, o calor... nós somos seres caloríficos, Extremamente. precisamos de energia de calor, né? Por isso que a gente sofre no inverno, por exemplo, Exatamente. mesmo nos países, né, nos quais o inverno é muito intenso, né, o sol muitas vezes não aparece. Então, países que não têm sol muito intenso, como a Inglaterra, que chove muito, tem uma síndrome sazonal do inverno, que a pessoa fica depressiva, angustiada, triste, por ausência de ondas eletromagnéticas do sol. Onde há um aumento muito grande de suicídios, aquela coisa Exatamente. toda. Consequência é o estresse e o suicídio. Nós recebemos, já tem alguns meses, um e-mail interessante, viu? A pessoa estava nos sintonizando pela internet da Patagônia Argentina, uma cidade chamada Ushuaia. Ela é conhecida como o fim do mundo e o começo da vida. É muito interessante lá, muito interessante. Vi por fotos, né? Mas as pessoas têm mudam, acho que o metabolismo... Muda. Foi o que você falou, os sinápsios não entram em sintonia, em frequência, não entram em contato, então há uma distonia dessas frequências, consequentemente os hormônios que estão no sistema endócrino, principalmente na melatonina, serotonina, noradrenalina, tudo isso, há um distúrbio, né, dessa frequência e aí você começa a ter os surtos psicóticos, né? Então tem que estar sincronizado, os hormônios têm que estar trabalhando em níveis regulares, né? Então, essa é uma das coisas que você toma, os antidepressivos. Claro. E o mais importante, né, a gente sempre diz também, com a nova pediatria, a nova geriatria, né, as extremidades estão se afastando, o homem está vivendo mais. Não é? Está vivendo cada vez mais. Mas, em contrapartida, a pessoa precisa mudar a parte comportamental. Não é? Nós não somos, não é? Ou as pessoas com mais idade, não são mais que nem os nossos avós. Né? Antigamente, 50 anos, o cara já era o avôzão mesmo, de chapéu, já ficava sentado, não tinha muita... Tudo era feio de fazer. Hoje em dia, o cara de 50, 60 anos, pelo amor de Deus, está na balada, pô. Não é? A figura do avô foi substituída agora pelo bisavô. É o biso que fica com a coberta nas pernas, não é? É a bisa que fica na cadeira de balanço. E olhe lá, hein? Não é ainda... A bisa de hoje é mais nova do que a avó de antigamente. Sim. Não é? Dentro dessa linha de raciocínio quanto às doenças, à necessidade, você tem dentro da medicina também a cromoterapia, que é chamada fototerapia, né? A fototerapia, você tem uma patologia, por exemplo, a icterícia, que pega no parto, né? Forceps, enfim, bactéria hospitalar. Ela é curada com luz, que é a ultravioleta, né? Psoríase também. Hoje, por exemplo, está tão evoluído, antigamente tinha os berços, né, que seriam iluminados com ultravioleta, UVA, tem uma frequência correta. Muito antigamente, professor? Não, ainda tem. Mas o que eu estou querendo dizer dizer é que me hoje... recordando, parece que o meu bercinho era assim, pô. Parece uma estufa, né, de luz. Era uma estufinha. E tinha que, Estufinha de luz. inclusive, vendar os olhos, porque senão queima a retina e dá problema de cegueira, de visão. Hoje nós já criamos, na área de tecnologia, mantas, cobertor de mantas de fibra ótica de ultravioleta. Então a mãe pode pegar no berço, no colo, perdão, amamentar, né, se movimentar, e o bebê não fica naquela situação, né, ali de tensão, de luz, escuro, né? Se a mãe não podendo pegar, hoje a gente já tem. Então, Tudo evoluiu muito. Ainda bem, né? Ainda bem. Na época da caverna, raio-x não vai ser mais usado, o raio-x vai ser o infravermelho, que é menos agressivo, não causa câncer tireoidiano, por exemplo. Então tem muita coisa da luz, né? Como na área médica, na área também do equilíbrio. Nós estava comentando com a colega, nós temos cromoterapia agora dentro dos pet shops.
Olha lá, que espetáculo. Estão fazendo nos animais, nos cachorros, nos gatos, enfim, cromoterapia. Os pet shops têm, dando banho, já calma quando tem alguma infecção, a cor para infecção, verde ou lilás, enfim. Tudo isso eles já conhecem. Porque são pacientes que necessitam de muita atenção científica, porque eles não falam. Não é verdade? Que bom se o cachorrinho chegasse no pet shop, estou com dor nessa pata aqui, é aqui embaixo. Não fala, coitado. Não é? Então cabe ao homem uma dupla responsabilidade. Sim. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Olivia, você trouxe um aparelho aí, eu parece daqui de onde eu estou, que é um secador de cabelo. Mas o que vai fazer um secador de cabelo no programa de cromoterapia? Esse é das antigas, né? Como diz até o professor, falou, nossa, esse é antigo mesmo. Esse é o antigo. Nós já temos com LEDs, né? Hoje nós temos tecnologia. Não, mas para quem não conhece, para nós aqui tá bom demais. Eu queria que você colocasse aqui, ele chega o fio até você? Chega. Para que o Neo, o nosso querido cameraman, pudesse focalizar. Neo Delfino. Nil, por gentileza, aquele capricho. Ó, olha no monitor. Isso, está vendo lá no monitor? Isso. Sim. Vira a parte da... Eu acho que movimentos bem suaves. Ah, não sai lá, engraçado. Você sai tem só uma branco. cor só ou não? Você tem só com várias? tenho de uma cor individual? É engraçado. Então, na verdade, são filtros, né, que são colocados ali com uma luz que está irradiando ali a luz branca, né? Vamos ver. Vamos ver se sai, Nil. Não, sai tudo branco, é engraçado. Sai tudo branco. Também é o poder da luz, né? Que ela... A luz emite ondas eletromagnéticas e nós absorvemos um quanta de luz. Então, o organismo, nós fazemos o metabolismo também com a luz. Uma das funções tiroidianas é por falta de luminosidade da radiação do ultravioleta, né, que ele ativa a produção da tireoide, ajuda a ativação da produção da vitamina D, que é o cálcio. Então, você tem várias funções terapêuticas e é isso que nós estudamos. Cada cor tem várias funções terapêuticas de acordo com o que nós temos no metabolismo. Veja, gente, é tão importante, né, que até os prisioneiros têm a hora do sol ali, tem de ir, porque senão é problema para o Estado, porque fica tudo doente. Então, fica doente, fica desequilibrado fisicamente, como o senhor falou, e também eles já estão desequilibrados socialmente, que estão com um problema lá. Mas ele fica mais agressivo, né, por falta que ele fica dentro do concreto, né? Claro, nossa. Então não tem luz solar. Não tem luz solar, você realmente há um distúrbio mental, emocional, psíquico aí. Total. E torna-se mais tem um amigo meu que falava, você pira depressivo na batatinha, né? Então, a cromoterapia é usada não só em doenças orgânicas, mas também em doenças psíquicas ou psicossomáticas. Perfeito. Como a depressão. Agora, para que serve, Olivia? Explica para a gente. A lanterna é para aplicação da cromoterapia no corpo, né? Agora está só a luz vermelha. Agora acho que vamos ver se vai... É engraçado. Aqui. Não sai vermelho. Não sai, não vai sair. Agora já deu para... Aí você fica com esse aparelho incidindo num determinado local, parte do corpo. Parte do corpo da pessoa. Essa é ultravioleta, o que é essa daí? Essa é a vermelha. Vermelha? Essa é para que serve o vermelho? O vermelho é uma cor incisiva. Ela... Cada cor tem uma finalidade? Cada cor tem uma frequência. Na verdade, o que vai causar uma mudança no estado da pessoa, do corpo da pessoa, vai ser a frequência que você vai emitir através da cromo. Como ele falou, a cor não existe, é uma ilusão de ótica. O que vai trabalhar é a frequência. É a frequência. Então, o vermelho é uma frequência mais baixa, é a cor que nós enxergamos, que tem a frequência mais baixa do nosso espectro visual. Ela é muito usada e ajuda muito, né, complementando, funções, problemas na circulação sanguínea. Ela acelera o fluxo sanguíneo. Ela ajuda a produção no baço de hemácias, por exemplo. Na fisioterapia é muito usado o infravermelho, que é uma onda mais longa ainda do que o vermelho. Então, o vermelho é uma onda bem longa. O azul é uma onda bem rápida, bem curta, né? Quanto mais rápida, mais penetrante. Então, na fisioterapia, eles usam para dilatar os tecidos vasos quando você tem uma contusão
ou tem coágulo, sangue pisado. No esporte é muito usado, então? No esporte é extremamente esporte, acidentes automobilísticos, acidentes de forma geral, onde que você tem um processo de bloqueio da energia ali. Então ela dilata. O azul é bom mesmo, professor? O azul é excelente, o azul é tudo azul. Tá? Por isso que eu de domínio popular. Né? Tudo bem, tudo azul, meu. Exatamente. Mas o azul não é bom para depressão, por exemplo. Tá. É uma cor que não é indicada porque o blue é azul e é triste também. Em inglês, né? I'm blue, eu não sou azul, eu estou triste, eu estou down. Não é uma cor indicada só para depressão. Ele é muito bom para dores. Quando você está com dor, aquele pássaro com dor, né? Você está com dor, e aí você usa o azul que ele libera endorfina, sedativo e analgésico. Então ele é excelente para essa situação. Agora, doutores, como saber, né, a relação entre a patologia e a frequência a ser usada? E tem uma tabela, tem um... Então, cada cor tem várias funções terapêuticas. Aí você tem uma tabela, um quadro sinótico das cores e suas funções no metabolismo. Então, isso é o que nós ensinamos, né? Isso que a gente aprendeu, tem nos livros isso. Então, você tem várias literaturas falando sobre as cores e suas funções terapêuticas. Então, aí você segue aquela tabela e vai montando. Por exemplo, você tem cores individuais, o método que eu aprendi do René Nunes, você tem cores associadas ou combinadas. Você tem, por exemplo, o verde, o lilás e o azul. Então, o verde ele já é muito usado como anti-inflamatório e antifeccioso. O lilás é muito próximo do ultravioleta, então ele é cicatrizante, cauterizador, mata germes, bactérias. E o azul é o equilibrador. Então, a gente fez verde, lilás, azul, antibiótico da cromoterapia. Agora eu vou fazer uma pergunta, vocês não vão responder, fica para o próximo bloco. Né? Vamos pegar o ciático, por exemplo, não é? Que é um maiores dos nervos e os maiores dos problemas, da sociedade. Não é? Tem até pomada que os médicos brincam. Não adianta passar essa pomada que não chega lá. O que ele quer dizer que não chega lá? Não tem penetrabilidade o suficiente. Aí eu pergunto, né? A cromoterapia, não é? No caso, não é, de um tratamento ciático, se é que pode ser feito, não é? Qual é o grau de penetrabilidade, não é? E no combate a uma inflamação ciática? É pergunta de quem fez até o 3º ano da medicina. Para com isso, pô. Hoje eu estou terrível, já a gente volta. Pronto, já estamos de volta com o tema cromoterapia para o programa que leva o número 2223. E nós estamos recebendo, com muito prazer, o terapeuta holístico, especialista em cromoterapia e fundador do IFCC, Instituto Fraternal de Cromoterapia, Dr. Castilho, Oswaldo Galvão Filho. E a Olívia Vilani da Fonseca, naturóloga especialista em cromoterapia. E havia ficado no éter, não é? No ar, a pergunta em relação ao nervo ciático, que você olha no desenho, é enorme. Vai ser o nervo comprido assim lá longe. Não é? E quando ele ataca, quem tem essa dor relata que é uma coisa assim espetacular, não é? Não adianta ligar a televisão ou televisor às 3 da madrugada, não adianta ouvir música, não adianta nada, não é? Nem fazer alongamento. Não adianta nada. A hora que atacou, você tem que esperar. É engraçado, e depois parece, segundo relatos também, ao amanhecer a dor vai diminuindo. Tem a ver com o escuro da noite, doutor? Tem a ver com o sol, né? Com o sol, mas que coisa, hein? É um nutriente, o sol, o sol é abençoado, pô. Ele é nutriente para nós, nutriente para a célula, para o campo eletromagnético, dispara vários hormônios, né? Ajuda na produção, a visão, né? E você não precisa nem sair da cama e ficar no quintal, no sol, não é isso, não. Ao aparecer, ao iluminar esta parte do planeta, as pessoas que vêm de uma madrugada... Aliás, todas as patologias pioram à noite, né? Sem dúvida. É uma coisa fora do comum. Justamente essa visão que a gente tem da ausência do sol, né? Do campo eletromagnético. Então, algumas explosões do sol que tem, ela altera os batimentos cardíacos, aumenta o número de infarto, né? Problemas também no marca-passo, etc. Então, a questão do nervo ciático está ligado ao emocional também, né? Tá ligado ao emocional. Está ligado ao emocional, porque dentro do nosso cérebro tem uma região que chama-se o hipotálamo ou campo límbico, né? Que é do emocional nosso. Lá está, dentro da estrutura da coluna, entra o sistema nervoso chamado autônomo. Ele se divide em simpático e parasimpático, ou seja, um leva a informação e o outro traz, está ligado a todos os órgãos e vísceras.
Então, se ele está dentro do local onde nós temos a nossa emoção, o pensamento, né? Então, quando você fica estressado, nervoso, há uma disfunção, né? E bloqueia essas funções das informações que trafegam no sistema neurológico. E tende a travar as estruturas que estão ligadas à coluna, as vértebras. Então, bloqueia, começa a dar dores, principalmente nessa região da cervical, ombros, né? Nas costas. E o nervo ciático vai ficando também o quê? Exaurido, saturado também, porque ele não consegue... Aí ele inflama e joga aquela dor, reflete a dor porque ele é muito sensível nessa região aqui. Então, outra coisa também é peso. Né? Má postura, peso, trabalho, depende de como, né, a pessoa se senta... Por isso que a circunferência abdominal é fator de risco. E chega a travar a coluna. O nervo ciático ele pode travar a sua coluna, ou seja, você ficar imóvel, numa posição só. Olha que coisa. E demora para voltar mesmo. E as dores são fortíssimas. Aí tem que usar o quê? Um quiropraxia, né? Não, usa cromoterapia. Ah, não, também ela... a cromoterapia ela destrava também. Qualquer... Não, eu estou falando do quiro porque, aos olhos de um leigo, parece que é mais rápido ali, né? Ou vai ou quebra tudo, né? Ou vai ou racha. Exatamente. Nós somos terapia de médio a longo prazo. Então, a medicina convencional, a alopatia, é muito mais rápida. Então, realmente, por isso que a gente fala, o recurso nós complementamos. No caso de anestesia, dores... dilacerantes, né? Profundas não tem jeito. Você tem que tomar um analgésico muito forte. Exatamente. Tá? Mas tanto o anti-inflamatório nós temos na cromoterapia... Então, nessa estrutura, é muito interessante, porque o trabalho não é só feito com a luz-cor. Como eu falei, a gente vê o ser humano como um todo. Então, a gente equilibra os campos eletromagnéticos, que é a aura. Na aura, você consegue detectar que nessa região da cintura, onde fica o nervo ciático, na região lombar, onde ele sai o maior, né, o encontro dele, ele vai afinando até o dedão do pé, às vezes dói até o dedão do pé. Né? Então, nós conseguimos detectar com processos de sensibilidade, radiestésica, por exemplo, né? Pelas mãos, você sente a energia, né? Então é uma sensibilidade chamada radiestesia, você sente a energia. Então nós já corrigimos o campo eletromagnético, nós corrigimos A radiestesia que usa o pêndulo, é isso? Não usa o pêndulo. Não usa. Essa não, essa já é muito Foi mais que eu avançada. pensei que essa não usa. Não usa pêndulo, não usa dual Hall, aura meter, nada disso. A gente usa a mente, que é essa visão que a gente tem da física quântica, né? De energia. Então, em vez do pêndulo, você usa a sua mão. Sua mão ainda é um pêndulo, porque você pode usar só a mente. Você pode fazer um exame energético da pessoa só com o seu mental. Só com o seu mental. De tudo. Né? Então, para chegar nesse nível, você precisa treinar, se aprimorar e ter Tem que estudar também muito, tem que estudar. Mas dá para usar com as esposas, com os namorados, né? Fala, benzinho, teu campo energético não está legal hoje, não é? Dá, mas as pessoas sentem, né? As pessoas sentem. Quando o marido chega em casa estressado, a mulher já sabe. Antes dele entrar, às vezes, em casa, já sabe e vice-versa. A mulher já tem esse poder, mesmo não sendo naturóloga, a mulher né? A mulher já é ela complicado, presta viu, mais doutor? atenção, na verdade. A mulher acho que presta mais atenção, o homem também tem. Ela é muito mais sensível, né? Opa, ela é mais sensível, mas eu acredito que ela preste mais atenção. Tudo, porque né? O homem presta também mais atenção. Sensibilidade da atenção. Múltiplas funções, não é? Nós somos muito pragmáticos, né? Nós somos todos intercomunicados. Eu não sei se é pragmatismo, doutor, eu não sei explicar. Tem uma coisa que eu não sei explicar. As mulheres fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Nós não temos essa capacidade. Você está fazendo uma coisa, por exemplo, toca o telefone, você já fica nervoso. Você já não tem ninguém para atender isso aí. A mulher está fazendo uma coisa, toca o telefone, ela conversa, não é? Toca a campainha, ela vai mexendo, falando. Por isso que a mulher completa o homem, né? Por isso que ela completa o homem. Muito, completa o homem em todas as nossas dificuldades. Ainda bem que são complementares. É como os as homens são mais terapias, objetivos. É como as terapias. As terapias complementares complementam a medicina alopática. Agora, o nosso assunto foi para um campo interessante em relação ao homem e à mulher, não é? Pela complexidade físico-muscular, né? Toda a cadeia de nervos, o homem é muito mais pavio curto, aquela história toda, né? A assimilação da cromoterapia, tanto do homem quanto da mulher, tem os mesmos patamares? Outra pergunta boa também. São os mesmos. São os mesmos. São os mesmos, não tem... Nós estamos falando de energia, né? Mas a mulher emana a mesma energia que o homem?
Ou é a energia mais suave, é mais doce, é mais blue? A mesma energia. É a tudo mesma é a mesma energia. energia. Mesma coisa. Tudo é ondas eletromagnéticas, né? A intensidade ou a potência é que diferencia, né? Isso é que a gente consegue perceber. Tá? De olhos cobertos, só de aproximação. Se distingue se é um corpo feminino ou masculino? Não, isso é muito difícil. Só se Não. você tiver uma paranormalidade ou uma benialidade, mas é muito difícil. Aí. Pela Porque carga energética, que o não. ser espiritual ele não tem sexo Não praticamente, né? Ele se molda de acordo com o processo evolutivo dele, como ele tiver a condição que ele tiver como espírito até, não tanto na matéria como fora dela. Haja vista o filme do Robin Williams, né, que infelizmente cometeu um suicídio. Um ato translocado, né? Que é por depressão. O filme dele chamado Amor Além da Vida, que ele demonstra isso. A filha dele do outro lado, o filho, né, como forma de uma mulher, né, asiática, tudo, e ela é a filha dele. Então, o espírito ele se molda conforme o seu mental. Há aqueles que têm condições para isso, aqueles que estão muito presos à matéria, presos aos problemas, desencarnam, morrem, como a gente fala, e passa para o outro lado cheio de preocupações, ele vai levar as preocupações. Até ele entrar na sintonia vibracional do espírito, ele vai demorar. Quando a gente lê livros especializados em espiritismo, espiritualismo, ou vê alguns quadros, né, pintados por mentores, essa coisa toda, se fala muito em luz, em facho de luz, e facho de luz. Tudo é luz. Qual seria? Tudo é luz. Tudo é luz. Tudo é energia, tudo é luz. Você só não enxerga porque o seu cérebro não consegue acompanhar essa velocidade, por isso que o disco de Newton, né? Por isso que do prisma que ele quebra, deflaciona a luz, né? Os cristais, né? Então a questão é hoje, né? Nos tempos atuais, como ela, que estava até comentando o caso da mediunidade dela, já está vendo muitas pessoas muito jovens, né? Que chamam até, qualificam como cristais, índico, enfim, né? Que já vem com uma mediunidade diferenciada da nossa época até. Então, hoje está muito mais acessível as informações, muito fácil de compreender e cada vez mais esse intercâmbio com o mundo dimensional está ocorrendo de uma forma assim transparente. Né? E a física quântica estuda isso. Os cientistas quânticos, que são PhDs, né, estudam isso e demonstram claramente essa visão que existe. De uma outra dimensão. De várias, né? Várias dimensões. 11 dimensões, desculpe, 11 dimensões a física quântica já chegou. São 11 universos. 11 universos? 11 universos, todos contidos no outro, como fosse uma bolha de sabão. Um contido no outro. Depende da velocidade que você vai trafegar nisso. Mas hora eu estou falando com você, aqui hora eu estou na outra dimensão, ou seja, a quarta dimensão, simultaneamente. É muito rápido. É muito rápido. Puxa, isso é fantástico. E tem-se provas científicas, né? Como se usa de laboratório, isso e aquilo? Exatamente. Um filme muito interessante, que é um filme até acadêmico, se tornou acadêmico, Quem Somos Nós? Né? Ele demonstra isso através de exemplos. Fala do pensamento do Dr. Masaru Emoto, que só com o seu pensamento positivo você consegue modificar a frequência de uma molécula de água. Então, ele fala, poxa, você tem mais de 70% de água no seu organismo, então toda vez que você pensar negativo, você está destruindo as funções dessas células das águas, né, que é da molécula de água, e vai contaminar o próprio organismo, com toxinas e etc. Esse filme é muito interessante. Puxa e ele fala também Estou pensando aqui. E tudo isso é para você entender cromoterapia, para você entender energia, para você ter a base de conhecimento, para poder falar assim, eu vou acionar essa luz cor, ela vai fazer uma função metabólica e eu vou, com a minha mente, induzir para que ela aumente o seu potencial. Então, o verde, eu falei, ele é anti-inflamatório e anti-infeccioso. O verde, mas ele pode ser um dilatador dos vasos. Ele pode, por exemplo, ser usado em tratamento de pressão arterial alta, que é vasoconstrição. Você usa o verde, ele dilata, aí você usa o vermelho, um rosa, acelera o fluxo sanguíneo para limpar. E entra essa com azul para incidência harmonizar. de cor, quanto tempo demora? Por exemplo, vamos entrar com o verde. Quanto tempo você fica com o verde? O método que eu aprendi é 30 segundos. 30 segundos? Cada cor, 30 segundos. Direcionado, mentalizando, então você tem que conhecer a anatomia. A pessoa fica deitada lá um tempão? Pode ser deitada, pode ser numa banqueta. Você pode fazer com ela na banqueta, pode fazer de pé ou deitado. Não precisa ficar um tempão, não. Sempre com assistência de um profissional, nunca em casa sozinho, por exemplo. Que nós chamamos de cromoterapeuta ou aplicador, né? Então ele tem que passar pelo curso, tem que ser uma certificação.
Ele tem que conhecer anatomia, tem que conhecer um pouco de física, de biologia, de psicologia. Não, eu digo o seguinte, o médico cromoterápico receitar, pois olha, você incide 30 segundos do vermelho, sim, depois... ele vai montar um tratamento. Isso que eu estou me referindo. Não a pessoa fazer eu ia falar orçamento, estou com reforma da casa, o orçamento não. Fazer um levantamento, um diagnóstico. Né? Um diagnóstico, isso, obrigado. Diagnóstico holístico. Não é isso, né? Não. O que você tem, né, hoje alguns fabricantes utilizam, o marketing usa muito, né, nas propagandas, principalmente em fast food. Né? Fast food é vermelho, laranja e amarelo. Uhum. Por quê? Porque isso, pesquisa científica eu tenho da Universidade Federal de São Paulo, né, que libera determinados sucos gástricos, acelera o fluxo sanguíneo, libera adrenalina e você tem apetite. Fome. Então você come mais, você consome mais. Tá? Então, por isso que os fast food... São de cores berrantes. As ondas longas, que são a vermelha que ela demonstrou, elas dilatam a pupila, né? Aumenta a luminosidade. Né? Elas são chamadas cores quentes. Tá? Então, elas deixam você mais excitado. Tá. Quando a gente... E o amarelo te deixa mentalmente agitado e você quer ir embora rápido. Tá. Então, você tem fome com o vermelho e com o amarelo você... Fica agitado e quer ir embora logo. O disco de Newton em alta velocidade, você chega no branco, é isso? Chega no branco. Todas as cores misturadas. Vai diminuindo, você vai vendo. E o preto total? É ausência, ausência de luz. É ausência de luz. De luz. Ou de cor, se você quiser. Não é ausência de cor? Não, é ausência de luz. Então, isso é um pigmento, né? Então, ela absorve todas as cores aqui. Toda a luz. O branco repele. As casas na Califórnia... Aquelas que normalmente a gente vê pegando fogo lá, né? É muito quente. Todas são brancas. Brancas, telhado branco, muro branco, paredes brancas, porque repelem. O calor lá é 45 graus. Então, o branco repele. Já o preto absorve. O preto absorve. Então, no inverno, as cores ideais para ser usadas, cinza, preto, né? Cores escuras para absorver mais luz. Então, você fica mais aquecido e mais eletrizado. Um cachecol preto, por exemplo. Exatamente. Né? Então... Os países árabes, você vê no período da manhã, muito sol, eles estão todas com as roupas brancas. No entardecer é muito frio, parece que não, mas é frio. Então eles usam roupas mais escuras, preto, azul. Né? Agora, Olivia, qualquer pessoa pode fazer o tratamento? Tem a idade que tiver, homem, mulher? Sim. Eu estava pensando aqui, uma criança muito agitada, né? Aquelas que responde para o professor, que não faz a prova, que cospe na cabeça do amiguinho. Sim. A cromoterapia dá um jeito? Sim, a cromoterapia ela é excelente para a parte emocional. Criança, adulto, senhores, ela é excelente. Ela é muito boa para a parte emocional. Não sei se o professor... Né, concorda comigo, né, professor? Que realmente, para a parte emocional, a cromoterapia... Ela porque, eu estou perguntando porque tem criança que foge da regra toda. Tem a criança mal criada, que brinca, que responde para... Tudo bem. Mas aquela mesmo que extrapola, né? Aquela que... Superativa. Superativa. Então, que a gente fala. Super mal criada também. Também. Então, isso é uma condição social, né, nossa, que nós temos que já está mais do que notório, que nós estamos perdendo esse tipo de controle familiar, né? Mas você também tem, como eu citei no início, a falta de exposição com o raio solar, né? No caso dos presos, né? Então a gente precisa a criança precisa tomar banho de sol, pelo menos no período das 9 até as 10, porque depois incide, é muito forte. Dependendo da época, tem que usar um protetor, mas ela tem que ter contato com a energia eletromagnética do sol, tem que ter contato com a terra. Então hoje as crianças não brincam na terra, então não tem descarga elétrica. A criança, por ela ter muita energia... Nós defendemos aqui o método Waldorf, que é exatamente esse que o professor está dizendo. É estudar, mas com horta, com espaço, com árvore, com sol. Não pega uma criança, embute a criança numa escola entre 4 paredes o dia todo. Pois é. Nem sol ela não vai pegar. No dia da árvore eu plantava árvore, o que seja, né? Nós tínhamos tudo, hoje não tem. E no dia do índio, professor, não ia arrumar confusão também, né? Olha, de vez em quando a gente arrumava. Né? Mas era sempre comedida, né? Agora a gente estava falando num dos intervalos, né, que é muito importante também, que vai da personalidade de cada um também, né? Tem pessoas que apresentam um leque de patologias, né? A pessoa não encomenda a patologia, ela atrai, né? Muitas vezes essa lei da atração funciona
também de uma maneira Funciona. Patológica. Ação e reação. Ação e reação, não é? Mas vai muito também da personalidade, né? Agora no Face você encontra uma pessoa que está sempre feliz. Peraí, segunda-feira, não sei o que lá, não. E aquela sempre chata. De novo, hoje é segunda. Não é? Você nota, sem ter poder energético, Sim, você nota no Face quem é chato, quem não é chato, quem é legal, quem não é legal. Não é? E isso interfere no tratamento? Aquela pessoa que é do cabeça capatosta, que nem diz o italiano? Sem dúvida. Você vai ter uma resposta mais demorada, porque ela se fecha, né? Então ela cria maior resistência. Mas a luz, ela penetra. Ela é ondas eletromagnéticas. Então, demora mais um tratamento de uma pessoa que é receptiva daquela que é bloqueada, que aquela que é fechada. Porque ela mesma impede o tratamento, né? Sem querer, hein? Não, ela quer sarar, bloqueia. Mas ela é chata. Você bloqueia, você tem os mecanismos de defesa naturais, não só das mãos, dos órgãos, enfim, mas você tem do campo eletromagnético, que é a aura que a gente fala. Então, todos nós estamos conectados. A sua aura está conectada com a minha, está conectado com tudo aqui. Só que você tem uma proteção. Então, ela tem uma proteção que está ligada à sua própria personalidade, a que você traz de outras vidas. Então, hoje nós sabemos que muitas das patologias e depressão já vem reencarnacionista, as crianças já vêm com depressão. Você já vem como vem na genética, com as doenças genéticas. E espiritualmente falando, cada um tem uma idade também, né? Um tem 100 anos, outro tem 200, outro tem 500, outro tem 800, não é? Você tem essa idade energética aí, que é do espírito, né? Então você não é... Nós não somos desse planeta, nós estamos neles, né? Nós estamos nele. Nós viemos de outras dimensões, de outras galáxias. Isso aí está notório, né? Até o Vaticano já aceita a visão do extraterrestre, né? Então, hoje está abrindo os arquivos mundiais sobre isso. 11 dimensões? 11 dimensões. É um espetáculo isso daí. Não, a gente tinha que se aproximar, ou vice-versa, né? Porque... Através desse mecanismo que a gente tem do CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, né? A gente criou até um buraco negro aqui na Terra, né? Através do LHC. Então, aquele buraco negro que todo mundo vê, que é um portal dimensional, que a gente encara isso como um portal dimensional. Puxa vida, aquela música, você vê como tem coisas que não envelhecem, né? Aquela letra da música da Elis Regina, alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra, para variar estamos em guerra, não é? Então o ser humano precisa tomar alguns corretivos aí, viu? Então, acho que é questão de tempo, vai se evoluindo, né? Os preconceitos vão sendo superados, né? O que era verdade passou a ser uma mentira, o que era mentira passou a ser uma verdade. É verdade. E assim, o que não podemos é ficar seccionados do conhecimento, porque o grande problema da violência é a ignorância. A ignorância justamente é a falta de conhecimento. Na hora que nós soubemos o quanto é prejudicial para nós mesmos você cometer um ato ilícito, né, tirar a vida do semelhante, sim, aí você vai... Claro, que está se fazendo hoje em dia com a maior banalidade possível e imaginável. Exatamente. Não é? Eu queria agradecer, aprendemos bastante hoje foi muito bom. Queria agradecer o terapeuta holístico, especialista em cromoterapia e fundador do IFCC. Coloquem na tela, por gentileza, o Instituto Fraternal de Cromoterapia, Dr. Castilho. O e-mail é osvaldo.cromoterapia@gmail.com e tem um telefone facílimo de contato. Obrigado, professor Oswaldo. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo. E por emanar energias positivas. Eu já estou sentindo aqui as energias também. Obrigado, Olívia Villani da Fonseca, naturóloga, especialista também em cromoterapia. O e-mail é oliviavillani, tudo junto, @hotmail.com, também com um telefone muito simples de contato. Olívia, um abraço, obrigado por ter vindo. Obrigada, foi um prazer. Obrigado por ter trazido o aparelhinho também aí, tá? Gente, nós estamos encerrando mais esta edição do Show Mais, prometendo voltar, se Deus quiser, amanhã, dona de casa, com um outro tema, novos convidados. E como se diz agora lá em Veneza, mudamos um pouco de lugar, quando as gôndolas se cruzam, não é? E uma se afasta da outra, você olha, nossa, se vediamo domani, é bela, você fala bem alto. Tchau, fui. Todas as cores concordam no escuro.